Seja bem-vindo, meus queridos, a mais uma aula aí da série Orçamento Empresarial. Hoje a gente falando aqui sobre orçamento das despesas operacionais. Eu sou o professor Luciano Pimenta Valadares, é um prazer sempre poder estar falando aqui com você. E o orçamento das despesas operacionais é um fator assim importantíssimo que a gente tem que olhar, principalmente dentro dos orçamentos. Então, o orçamento de despesas operacionais é importante, como eu já falei, para a gestão da corporação, na medida em que se torna estratégico conhecer o volume dos gastos que a empresa deverá suportar, administrar e comercializar seus produtos e serviços aos clientes. A gente pensa que é só fazer orçamento de venda, quanto que eu vou ganhar, financeiro, quanto que eu vou investir, mas para fazer isso tudo, a gente também tem despesa, tem gasto, e por isso então, o orçamento das despesas operacionais é a ferramenta de gestão administrativa que possibilitará a estimativa das despesas de vendas financeiras, administrativas e tributárias da empresa em um determinado período. Então, ela é importante para ela compor, para falar, olha, até para vender eu gasto dinheiro. Eu faço orçamento de vendas para saber quanto entra, mas para esse dinheiro entrar, eu ainda tenho que gastar. Então, a gente vai ver e você me acompanha aí nessa nossa aula. Bom, objetivo dos orçamentos das despesas. Então, quando a empresa projeta suas despesas operacionais, ela tem por objetivo conhecer de forma antecipada não somente o montante dessas despesas, mas também como poderá agir estrategicamente no objetivo de reduzir estes gastos e, ao mesmo tempo, cumprir as metas periódicas de vendas. Então, eu quero economizar para vender, mas eu não posso economizar ao ponto em que a minha venda não se concretize porque faltou algo. Então é um equilíbrio muito dinâmico que tem que ter aí. E aí os principais objetivos, então, dos orçamentos das despesas. Primeiro, planejar as atividades operacionais da empresa, considerando o total das despesas orçadas e a conjuntura interna e externa relacionada à empresa. Falei primeiro, agora é B, né? Que é isso, professor? Mas é assim mesmo. Diagnosticar os fatores que resultarão em saídas de caixa futuramente. Esse procedimento permite avaliar com maior segurança as despesas que poderão ser modificadas, inseridas ou eliminadas. É legal isso, porque quando a demanda aumenta muito, você tem que tomar uma decisão de vale a pena vender mais, porque pode me custar tanto vender mais que talvez é melhor ficar por aqui. Mas aí a gente aumenta o preço e dá tudo certo. C. Avaliar o montante das despesas necessárias em relação às metas de crescimento e metas operacionais estabelecidas e o impacto dessas despesas nas finanças das empresas. E a gente tem aí a D, mas não por último, a última, mas não menos importante, instrumentalizar o comitê orçamentário para a verificação do custo versus benefício durante a elaboração do orçamento de despesa. Ou seja, quanto isso vai me custar para ver se o benefício vale a pena. Muito bem, então vamos aos componentes do orçamento de despesa. Então, orçar as despesas operacionais de uma empresa é projetar todas as despesas dos setores. E aí, a gente começa aqui pelo orçamento das despesas administrativas. Então, a gente tem lá que, conceitualmente, se refere aos custos fixos. Por essa razão, essas despesas não sofrem alterações expressivas em sua composição por não se vincularem às rotinas operacionais de produção e de vendas. Ou seja, vendendo ou não, essas despesas elas continuam tendo, tá? Elas continuam acontecendo. Dentre os objetivos do orçamento das despesas administrativas, duas ações de gerenciamento merecem destaque. Uma, ocorrendo mudanças nas metas operacionais. O comitê gestor deverá redefinir o montante de despesa. Ou seja, mudou as metas, era 100, caiu para 50, temos que reavaliar. Depois, apoiar os setores da empresa na atividade da autogestão, ou seja, eles se gerirem ali dentro da despesa orçada para aquilo tudo. Temos ainda aí as despesas administrativas, elas ocorrem das rotinas de apoio ao setor produtivo e das vendas. As principais despesas são caracterizadas pela seguinte composição, olha aí, condomínio, aluguel,
água, energia que todo mês tem, salários e encargos, indenização, convênios, despesas com admissão e demissão. Demitir funcionário não é bom, custa caro, ativo aos funcionários da administração. Não estamos falando de produção. O de produção, ele fica no orçamento de produção. Despesas com comunicação, manutenção predial e equipamentos. Tem também depreciações, arredondamento e locação de máquinas. E, por último, aí, as assinaturas, que pode ter revistas, jornais, publicação de artigos técnicos, ou hoje também assinaturas de sites especializados, né? Que está mais na moda a gente ficar no digital aí. Bom, essas são o orçamento das despesas administrativas, mas temos também que olhar para as despesas com vendas. Como eu já falei, custa dinheiro a gente poder estar vendendo, tá? Para vender custa dinheiro. Podem ocorrer em 3 momentos distintos: antes, durante e após a venda se concretizar. A relevância de cada uma dessas despesas deve ser analisada e classificada por ordem de importância no planejamento empresarial. Outro fator importante é a possibilidade estratégica de planejar o orçamento de vendas de forma segmentada, como, por exemplo, mercado interno ou mercado externo, vendas realizadas pela matriz ou pelas filiais, conforme o faturamento ocorrido em períodos anteriores e etc. Então, o objetivo inicial do orçamento das despesas com vendas é especificar detalhadamente os itens específicos da área comercial. Dentre as características dos gastos e despesas que compõem o orçamento de vendas, encontramos locação de imóveis para escritórios de representação comercial. Vou pôr um escritório, vou pôr uma loja, vou pôr alguma coisa, eu tenho que pôr meu produto lá. Comissões, gratificações, salários e encargos das equipes de vendas, despesas com publicidade e ações de marketing de vendas, fretes e despesas de transporte com mercadorias, embalagem, material promocional diverso. Ainda temos despesas com expedição, manutenção dos ativos, depreciações. Tem despesas com a representação, viagens, localização de veículos e demais recursos necessários aos colaboradores alocados nas áreas de venda. Então você vê que para vender a gente tem que olhar tudo. Não é só ir lá e fazer a venda, não é só orçar a venda o que vai entrar. Mas quanto está ficando lá para que esse montante aí possa entrar? As despesas e gastos elencados poderão ocorrer em 3 momentos diferentes, né? Como a gente já falou, antes da venda, publicidade, viagens, material promocional, viagens a feiras, etc. Durante a venda, salários, encargos, comissões, gratificações. Tem venda que você tem que ir lá almoçar com o cliente, levar o cliente para cá, levar o cliente para lá, ou seja, fazer um mimo ali com o seu cliente para ele comprar, dependendo do que você está vendendo. Após a venda, fretes, embalagens, tributos incidentes ao transporte dos produtos vendidos e etc. Ou seja, antes da venda eu fiz uma publicidade, alguém se interessou, tive que ir lá mostrar, né, aquele relacionamento, né, com o meu cliente, depois eu tenho que mandar o produto para ele. Isso tudo custa dinheiro. Outro tipo aí de orçamento que a gente tem que olhar com despesas é as tributárias. Requer uma gestão cada vez mais acurada por parte dos administradores e do comitê de gastos das empresas. O elevado número de taxas e tributos incidentes sobre as atividades empresariais, as diferenças de alíquota variam de acordo com cada estado da federação, no caso do ICMS, o conflito entre o fato gerado e a data do recolhimento, se virá o mês ou não, dentre outras situações, representa um elevado custo para as empresas. As despesas tributárias de maior importância são contribuição social sobre o lucro, então a empresa recebeu, já tem que pagar, PIS, COFINS, INSS, FGTS e imposto de renda, né? O ICMS não entrou ali, né? Curiosamente. Mas tem mais aqui, ó. Tem o IPI, aí sim, o ICMS, o ISSQN. Temos ainda taxa de licença de uso de água, de energia, de lixo. Temos também outros tributos que, né, tudo aí que o governo resolver colocar de tributo, a empresa tem que pagar e ela faz uma despesa para pagar esse tipo de coisa aí dentro lá do tributo. Então, tem o orçamento financeiro, mas também temos o orçamento das despesas financeiras que ocorrem lá no Departamento de Finanças. Bom,
né? A gente está falando de tributos, aí né, falando de finanças. Agora sim, né? Falar de finanças, está atropelando as coisas aí. Bom, despesas financeiras. Em síntese, o orçamento de despesas financeiras projetará todas as necessidades de desembolso de caixa para a quitação dessas despesas contraídas na forma de captação de recursos empregados na organização. As despesas financeiras, quando relacionadas à peça orçamentária, se caracterizam por estimar os juros ou despesas incidentes sobre o funcionamento, juros referentes à aquisição de ativos, leasing, arredondamentos, reforço de capital, etc. O financiamento são os juros para pagar sobre os créditos obtidos junto às instituições bancárias mediante o contrato. Tem ainda aí também que as principais despesas previstas no orçamento de despesa financeira são, não estamos falando de orçamento financeiro, estamos falando de despesa financeira. Posso ter que pagar juros, IOF, Imposto Incidente sobre Operações Financeiras. Posso ter que pagar taxa de abertura de crédito, né, que na hora que a gente vai fazer um crédito, a gente paga lá o spread para o banco. Correção e atualizações monetárias, comissões bancárias e etc. Ou seja, você tem muita despesa financeira. Quando a empresa está cheia da grana, ela está, né, colocando dinheiro no banco, é uma coisa. Mas aqui a gente está pagando sobre aquilo que a gente pegou. E isso as despesas financeiras tem que colocar no papel. Então, é importante a gente ver que quando a gente fala de orçamento das despesas operacionais para manter a empresa funcionando, né, você tem ali cada componente, mas o operacional está ali olhando tudo que eu gasto para que aqueles monte de departamentos continuem funcionando. Bom, galera, espero que você tenha gostado aí, aula rapidinha, né? Não deu nem, dá uns 10 minutinhos aí, de orçamento de despesas operacionais. Espero que vocês estejam gostando aí dessa série sobre orçamento empresarial. Gostou, dá o like lá, se inscreva no canal que sempre tem novidade, até inclusive sobre outros temas aí que pode ser do seu interesse também. O importante é não deixe de estudar, não deixe de buscar mais competências aí para sua vida. Fica aqui o abraço do professor Luciano, meu até logo, tchau, tchau.